Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Meus amigos, que a graça de Deus esteja com todos vocês, que o Pai, o nosso bom Deus, nos abençoe nesse nosso encontro aqui, fazendo a obra com excelência. Hoje eu tenho uma palavra a todos que com certeza você será abençoado. Eu tenho a grata satisfação de poder compartilhar com vocês e eu louvo a Deus e agradeço ao nosso Cristo pelo que Ele está fazendo na vida de tantas pessoas e pela oportunidade que nós temos de aprender, de ouvir, de entender e de ser aquilo que Deus quer que sejamos. Eu acredito que o Espírito Santo ele tem propósitos especiais quando Ele nos reúne, nos coloca juntos. Eu daqui, você daí, aonde quer que você estiver nos acompanhando. Os nossos programas, eles ficam gravados na nossa página do YouTube para qualquer momento que você sentir desejo, vontade de ouvir novamente, você terá a liberdade para ouvir e aquilo que falar com você, que tocar o seu coração, é Deus falando contigo. Eu quero hoje falar sobre 1 João, no capítulo de número 4. 1 João capítulo 4 tem uma mensagem que é o seguinte: não deis crédito a qualquer espírito. É o tema nosso hoje. Não deis crédito a qualquer espírito. Como assim, pastor? Nem tudo que as pessoas dizem você deve aceitar de pronto, sem primeiro passar pelo filtro, que é a palavra de Deus. Examinar, ver se aquilo que a pessoa está dizendo está de acordo com a palavra de Deus. Se porventura não passar pelo filtro, que é a palavra de Deus, a Bíblia nos orienta a rejeitar, a refutar aquilo que foi dito. Quando nós entendemos que o que eu estou falando vem de Deus, existe o objetivo de exaltar o nome de Cristo, de engrandecer o nome de Cristo, de colocar Cristo acima de toda e qualquer situação. Cristo é o cabeça da igreja, Ele é o mestre, Ele é digno de ser louvado, adorado, exaltado. E a honra e a glória que acontece no culto não é por minha causa, não é pela causa do João, ou do Antônio, da Maria, ou da Sebastiana, é por causa do santo nome de Jesus. Então, o apóstolo João, há muitos e muitos anos antes, assim, da igreja chegar ao ponto que chegou, ele já fez uma advertência, dizendo assim, no capítulo 4 de 1 João, dizendo: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm se saído pelo mundo afora. Então ele está dizendo que nós temos que provar. Agora, como é que eu vou provar? Como é que eu vou saber se o que a pessoa está falando procede de Deus ou não? Aí você precisa avaliar se o que a pessoa está fazendo, se o centro final do que ela proferiu está exaltando a Cristo, não existe outros motivos por trás do que ela diz. A mensagem que ela prega, no final da mensagem, conduziu a pessoa a Cristo, ao arrependimento, ou à adoração, ao louvor, à exaltação ao nome de Cristo, ou simplesmente ela levou a mensagem e no final teve um objetivo material, um objetivo físico. Nós precisamos analisar isso.
Então, eu prego a palavra de Deus e vou, digamos que vocês que estão me assistindo, representam a igreja. Então, eu vou pregando, começo, meio e final da mensagem. Final da mensagem tem que ter o objetivo de levar os ouvintes a se arrependerem, né? A pedirem perdão pelos pecados, a reconhecer os pecados, ou levar os ouvintes a exaltar a Deus, a adorar a Deus, a se colocar diante de Deus, ou às vezes orar pela receber uma bênção, uma cura, clamar pelo nome do Senhor. Quer dizer, eu levo as pessoas e o final da mensagem tem que ser Cristo. Não posso ter outro objetivo. E é isso que João está dizendo, porque o falso profeta, ele nega Cristo, ele não quer saber de Cristo, ele quer saber de se promover, de estar no pódio, né? De estar à frente como tal, como a pessoa que sem ela é como se dissesse assim, sem eu, vocês não são nada. É igual, por exemplo, às vezes a pessoa diz assim, olha, eu quero dar para vocês do poder que eu tenho, pega da minha unção, eu vou dar a unção que eu tenho para vocês. Mas como eu posso dar a unção que eu tenho, se essa unção que eu tenho eu recebi de Deus? E se quem unge as pessoas é o Espírito Santo? Claro que nós temos um fato bastante interessante, que aconteceu na época de Moisés, quando Deus disse, Moisés, eu vou tirar do Espírito que está sobre você e vou dar os 70 homens para te ajudar. Mais adiante nós temos o profeta Elias, que o Eliseu pediu porção dobrada do Espírito dele sobre ele, e ele recebeu porção dobrada. Já no Novo Testamento, gente, no Novo Testamento, quem unge a igreja é o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. Aí já não tem mais a ver com o homem. Jesus disse, eu estabelecerei a minha igreja. A minha igreja. Então, em Atos capítulo 1, verso 8, diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí já não é mais eu lhe dando o meu poder. Tanto que não é verdade eu lhe dar o meu poder, o poder que eu tenho, que Simão pediu para Pedro, me dê, eu te pago para você me dar do poder que você tem, Pedro. E Pedro o amaldiçoou dizendo, que é isso? Você está pensando que o dom de Deus se compra com dinheiro? O teu dinheiro seja para a tua perdição. Que é isso? Pedro ficou bravo com ele. Então, se você quer o poder, você precisa buscar de Deus, orando, se consagrando, se colocando diante de Deus. Mas infelizmente há muitas pessoas que se colocam numa posição elevada como se elas fossem deuses, como se ela tivesse autoridade de Deus na terra. Gente, quem unge as pessoas é o Espírito Santo, por isso que João está dizendo aqui. E aí ele vai falar para a gente no versículo 2, nisto reconheceis o Espírito de Deus, né? Como? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que reconhece a soberania de Deus, a soberania de Cristo. Todo espírito que tem o objetivo de promover Cristo, de promover Deus na vida das pessoas. É tanta coisa que a gente fosse falar aqui, a gente passaria o programa todo falando. Há pessoas que querem se promover, né? Faz uma pregação bonita, mas no final é que ela tem o objetivo de fazer as coisas, de promover as coisas, de às vezes até uma palavra bonita, no final ela quer pedir às pessoas que façam uma doação disso, façam uma doação daquilo. A mensagem foi até bonita, mas o objetivo final da mensagem não foi engrandecer a Cristo, não foi levar Cristo exaltado, não foi colocar Cristo acima de todas as coisas. E no meu ponto de vista é errado. Por quê? Porque Cristo tem que ser o centro. E o final da minha mensagem tem que ter o objetivo de levar a pessoa a chegar perto de Cristo, a chegar perto de Deus. Infelizmente não é o que acontece em algumas vezes. Então, essa pessoa está negando Jesus Cristo. E aí o verso 3 vai dizer, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. O que é o anticristo? A gente fala de anticristo, você pensa logo num demônio, né? Você pensa logo num demônio, num espírito feio. Não, mas o anticristo é a pessoa que né, que não se enquadra, não faz o que Jesus determinou que fosse feito. Por exemplo, Jesus mandou amar uns aos outros, mas tem gente que dissemina o ódio.
Já vi pastor disseminar o ódio. Já vi pessoas disseminando o ódio. E é muito triste quando pastores, né? Porque aí, imagina comigo, nós somos agentes de Deus, representantes de Deus, nos colocamos como ministros de Cristo e o nosso objetivo é unir as pessoas. Não é criticar este ou aquele ou condenar aquele outro. Jesus nunca condenou ninguém, muito pelo contrário. Jesus queria que as pessoas chegassem perto dele e ele disse: quem precisa de médico não são os doentes. Aliás, não são. Quem precisa de médico são os doentes. E há muitos doentes que precisam de ajuda. E aí Jesus, o apóstolo João está dizendo que, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e pressentemente já está no mundo. Já está no mundo. Aí ele vai dizer, então o espírito do anticristo, ou seja, aqueles que trabalham contra Cristo, cuidado, preste atenção no que eu estou dizendo. Esses dias eu estava conversando com um grupo de pessoas e de repente alguém disse: pastor, das coisas que eu já ouvi eu tenho até dúvida, será que realmente eu fui ensinado a servir a Cristo? Porque parece que o que eu aprendi não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com Deus. Olha para você ver, então essas pessoas estavam aprendendo algo anticristo, ou seja, não tem nenhuma ligação com Cristo. Eu posso, vou dar um exemplo, eu ou você, qualquer um de nós, se não tivermos um compromisso fiel com a palavra de Deus, podemos pregar uma mensagem anticristo, ou seja, uma mensagem que não envolve Cristo como centro, como cabeça. E aí ele vai dizer que o anticristo já está, ou seja, já tem pessoas trabalhando contra Cristo. Como é que eu trabalho contra Cristo, pastor? É um estudo que nós deveríamos passar aqui um mês inteiro falando sobre ele. Jesus falou assim: quem provoca escândalo? Quem provoca escândalo? Eu vou continuar falando sobre esse assunto. Quem provoca escândalo? Pessoas que escandalizam os outros. O que ele está fazendo? Está trabalhando contra Cristo. Quantas pessoas você deve conhecer que diz assim: eu não vou na igreja evangélica, eu não gosto de igreja evangélica, porque eu fui e eu me senti explorado pelo pastor. Olha só, esse pastor então está trabalhando contra Cristo. Por causa da atitude dele, algumas pessoas já dizem: eu não vou mais na igreja. Se Deus não tiver misericórdia, abrir outras portas para essas pessoas serem salvas, esse cara vai ser responsável pelas almas dessas pessoas. Mas não só ser responsável, porque aí é ele só e as almas. Quem vai salvar essas almas? Quem vai ajudar essas pessoas? Por isso nós precisamos nos colocar ao lado de Jesus. E aí nós precisamos seguir como ele mandou. Ele disse: os meus discípulos não devem levar alforje, não devem levar bolsa, não devem levar 2 túnicas, não devem levar 2 sandálias. Os meus discípulos devem ir com a missão única, exclusiva, de fazer a minha vontade e ajudar as pessoas a chegar, a reconhecer a grandeza, a beleza do Senhor. Semana que vem eu continuo falando sobre esse assunto acerca do anticristo, que segundo a Bíblia já está no mundo. Eu não estou falando lá da besta e dos falsos profetas, estou falando do anticristo. A mensagem do anticristo já está sendo propagada. Já existem pessoas trabalhando contra Cristo. Que essas pessoas não sejam você e nem seja eu. Vamos nos unir para ajudar as pessoas a reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.